Olá, boa noite. Nossa conversa boa hoje será sobre fertilização com a Indy Castanho. Indy é mãe de gêmeos, passa pelo processo de fertilização in vitro e vai tirar todas as dúvidas que puder com relação a esse tema, a partir desse lugar de quem passou por esse processo. Então, hoje ela vai nos contar um pouquinho sobre essa intervenção de gestação. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar. Inclusive, quem estiver vendo essa live pelo IGTV, né? Depois a live vai ficar salva. Essa é a intenção. Tem sido sempre a intenção aqui. Então, perguntem nos comentários. A gente sempre vai dar um jeito de estar respondendo. Oi, Isabela, que bom que você veio. Suas perguntas estão todas aqui, viu? Não sei como que tá o meu áudio, que eu tava aqui. Eu nunca fui tentante. Minha primeira gestação, ela aconteceu de forma que eu não planejei, né? Então foi uma gestação não planejada. Mesmo depois, na segunda gestação, em que eu planejei também, não demorou muito, não houve muita dificuldade. Então hoje a Indy vai poder falar com a gente desse lugar, de quem tentou, né? Foi tentante e fez a fertilização in vitro. Meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula em Piracicaba. Meu objetivo é poder contribuir com informações para que todas as pessoas possam encontrar caminhos, né, de gestação segura, de parto com respeito, com parto com dignidade. Eu acredito muito que nós merecemos trazer nossos bebês de forma respeitosa, de forma segura, com muito amor. É o que a gente precisa. Oi. Oi, Oi, Carol. Indy. Boa noite. Tudo Boa bem por noite. aí? Tudo mais ou menos por aqui, mas estamos indo. Sim, eu estive conversando com a Indy mais cedo. A gente achou até que talvez pudesse adiar, né? Essa live. A gente sabe que imprevistos acontecem o tempo todo, então a gente está sujeito aí a Você como imprevistos o doula, tempo com inteiro. certeza lida bastante com imprevistos, né? Muito, muito. E é um exercício diário, né, Indy? É um exercício diário a gente trabalhar com isso, porque viver não tem como planejar, né? A gente faz dentro do que dá, assim, mas a todo momento tudo pode mudar. É verdade. É, Você consegue me ouvir bem? tô ouvindo super bem. E você Ah, aí, tá. como tá? Eu tô te ouvindo Como tá também. pra Eu você? tô com fone aqui, mas ele não tá funcionando, não. Eu tô te ouvindo muito bem. Ah, então Índia, tá bom. eu já tava fazendo a minha apresentação, né? Para quem talvez esteja vendo esse vídeo assim, esteja me vendo pela primeira vez. Então, meu nome é Carol, eu sou aqui de Piracicaba, eu tenho trabalhado como doula desde 2016, sou mãe de duas meninas e como eu trouxe, eu nunca fui tentante, então acho que a Indy vai poder falar melhor nesse lugar. E a partir desse lugar de quem fez, de quem passou por uma fertilização in vitro também, ela vai poder tirar todas as dúvidas que vieram na caixinha, vieram dúvidas pelo direct também. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Se você quiser se Ah, apresentar, Indy, para a gente te conhecer tá melhor legal. também. Tá bom. Bom, eu sou a Indy, eu sou educadora socioemocional. Eu trabalho com educação infantil há 12 anos
eu fui tentante por 4 anos. Eu descobri nessas tentativas, né, ao longo desses 4 anos que eu tinha endometriose, que eu faço parte, Uhum. né, da população que tem endometriose, mas eu era assintomática. Então, eu só fui descobrir mesmo quando eu não conseguia engravidar. E Uhum. aí eu precisei passar por 3 fertilizações in vitro Tá, até agora tá conseguir. cortando o seu áudio, Indy. Não sei se tá batendo alguma coisa no fone. Consegue me ouvir? Assim, sim, sim, acho que tava Tá. batendo alguma coisa, mas tá dando pra ouvir Podia ser a agora super caneta. bem. Então tá Pode bom. ser. É, eu passei por 3 fertilizações in vitro até eu conseguir, depois de 4 anos, engravidar. E Uhum. aí foi quando eu engravidei de gêmeos e hoje eu sou mãe de gêmeos, de 4 anos, o Pedro e o Martim. E ao longo da pandemia agora eu criei esse perfil aqui que eu estou usando aqui para a gente fazer a live, que é o Coisas para Gêmeos, que eu junto com uma mãe, amiga minha, casada com gêmeo, criamos o Coisas para Gêmeos, para trazer informações sobre o mundo gemelar e também da educação e acolher as tentantes. Esse é um dos objetivos do Coisas para Gêmeos, acolher quem passou e quem está passando por esse processo, que é um processo bem desgastante. Uhum. Então, a gente sempre eu trago, né, essa minha vivência de tentante, de tratamentos de fertilidade também à tona, para trazer informações e também para acolher essas mães, Sim. as Que futuras mães. legal, que legal. Precisa, né? E dentro desse público de mulheres tentantes, né, também existem os homens trans, eu acredito, que também ficam nesse processo e também desejam fazer, né, usar desses métodos de fertilização, de fertilização in vitro e como é o outro que a gente fala, inseminação artificial também, né? Que é diferente. E aí, isso que eu ia É falar com diferente. você um pouquinho. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, assim, que a gente sabe que existem alguns métodos, e aí, por que que o seu foi fertilização in vitro? Você já tinha tentado outros métodos antes? Bom, eu vou contar então um pouquinho da minha história. Assim, eu vou falar um pouquinho dos tratamentos que existem de Uhum, fertilidade, e aí eu conto um pouquinho de como foi a minha saga. Bom, existe uma mulher quando ela tenta engravidar, né? E geralmente depende muito da idade dela, né? A gente tem a nossa idade, né? A quantidade de óvulos que a gente já nasce com eles, enfim, influencia muito. E, e aí existe a indução, que geralmente é uma indução por medicações orais ou intravenosas, para que a gente estimular uhum, a ovulação, que a gente chama de indução à ovulação. Então, uma mulher, né, vai fazer exames, vai ver que não tem nenhuma dificuldade na parte pélvica, enfim, é, ela pode fazer o que eles chamam de coito programado. Depois de fazer, ela faz um exame que chama videolaparoscopia, que vai injetar ali nas trompas, né, o contraste, que vai verificar a passagem dessas trompas, enfim. E uhum, aí, estando tudo ok, ela pode fazer essa indução medicamentosa, intravenosa ou oral, para estimular a ovulação, para que ela produza mais óvulos e consiga engravidar naturalmente. Então, os médicos acompanham essa evolução dos folículos por ultrassom, e aí eles vão fazer o que chamam de coito programado, que aí vai ver o dia que ela está ovulando, né, o dia fértil, e aí é o dia que ela tem relação, então, como ela estimulou previamente o ovário, ela tem uma chance maior, né, de ter mais folículos e, consequentemente, mais óvulos, para tentar uma gravidez de forma natural. A inseminação certo. artificial, ai, desculpa,
A inseminação artificial, ela acontece quando, por exemplo, a mulher não tem um impedimento da parte pélvica, né? Da parte, como que eu diria? A parte da fertilidade mesmo. E ela... Da fecundação. Isso, as trompas são livres, ela tem Sim. os órgãos ali funcionando tudo bem. E, por exemplo, o marido tem uma baixa taxa de espermatozoides, ou ela tem algo não identificado nos exames, mostra que está tudo ok, ela está demorando a engravidar. Então, a inseminação seria uma ajuda, né? Ela também vai tomar medicamentos que vão estimular uma produção maior de óvulos, de folículos que vão gerar óvulos. Porém, ela não tem um impedimento físico, então eles fazem uma coleta do espermatozoide do marido, do parceiro, enfim, seja lá quem for, e injetam esses espermatozoides no corpo da mulher. Então, é um processo que vai acontecer dentro do corpo da mulher, nas trompas, né? Então, eles só facilitam o caminho do encontro dos gametas, né? Do óvulo e do espermatozoide. Agora, quando ela tem um impedimento, ou às vezes nos exames nada aparece, ou o marido ou parceiro não tenha espermatozoide suficiente, ou ela tem algum impedimento, que foi o meu caso, nos meus exames, a minha trompa parecia um pouco obstruída. Ela não era completamente obstruída, tem mulheres que têm, muitas que também passaram por gravidez ectópica, e acaba perdendo uma trompa, enfim. Eu tinha as duas trompas funcionando mal. E ninguém sabia exatamente o que fazia elas funcionar mal, o que causou isso. Não era muito claro. Até então ninguém desconfiava da endometriose, porque eu não tinha dor. E então, nessa videolaparoscopia apareceu... Não, desculpa, videolaparoscopia não é o nome certo, gente. Falei besteira, minha cabeça hoje. Naquele exame de contraste, você fala. Histérix na mão, né? Isso. Esterossalpingografia. Eu tinha errado, volta a fita. Então, na esterossalpingografia, mostrou que as minhas trompas não funcionavam muito bem, mas ninguém identificava exatamente o porquê. Então, quando há um impedimento físico mesmo, ou quando muitas vezes a mulher tenta engravidar por um período que ela não consegue engravidar, muitas vezes a gente inicia por essa indução à ovulação por medicamentos, a mulher tenta, né, por um período engravidar naturalmente, enfim. Ela tentou todas as formas e não deu certo. Aí os médicos começam a fazer exames mais específicos para que esse processo aconteça fora do corpo da mulher. E aí eles vão fazer uma indução à ovulação, também com estímulo de medicação, que costumam ser doses bem altas de hormônios, para que o ovário possa produzir mais óvulos do que normalmente a gente produziria naturalmente. E aí esses óvulos são coletados, né, numa mesa cirúrgica, enfim, toma uma anestesia e eles coletam os nossos óvulos, vão verificar quais estão bons, enfim. E aí o marido também, o parceiro, enfim, também coleta o esperma. E aí esse processo acontece em laboratório, a união dos gametas acontece no laboratório, numa plaquinha, né, que é um vidrinho, por isso fertilização in vitro. Então eles vão colocar aqueles óvulos que estão maduros ali e vão jogar os espermatozoides lá e vão esperar o processo, né, que aconteceria dentro do nosso corpo ali, naquele vidrinho que vai ser acompanhado pela embriologista. Aí, após, né, a fertilização acontecendo ali, os embriões vão começar a se desenvolver e depois esses embriões vêm para o corpo da mulher. Essa é a fertilização in vitro. Aí, existe também o processo que chama ICSI, que é praticamente o mesmo processo da fertilização in vitro, com a diferença de que, geralmente, quando o homem não tem espermatozoide nenhum no esperma, ou tem uma dificuldade, eles retiram
alguns casos, pode ser que o parceiro também tenha os espermatozoides lá, com uma baixa taxa, enfim, porque eles precisam ser móveis, enfim, tem uma anatomia desse espermatozoide que tem que estar ok para fertilização acontecer. E aí eles retiram muitas vezes ou do testículo, se o marido não tem no esperma, o marido, enfim, o parceiro, e aí eles separam os melhores, ou melhor, e injetam diretamente no óvulo, que foi previamente retirado através da indução e tal. E aí eles injetam aquele específico dentro do óvulo, e aí esse é o processo de ICSI, que chama injeção introcitoplasmática de espermatozoide, que aí é uma coisa bem assim, coloca diretamente dentro do óvulo. Não é, ao contrário da fertilização, que isso acontece no vidro e os espermatozoides são jogados ali com os óvulos, e é um processo que acontece como aconteceria dentro do corpo, porém fora. Na ICSI, isso é diretamente injetado no óvulo. São esses os e aí, tipos nesse de caso tratamento. também precisaria estar tudo funcionando no caso desse último método que você falou. Como chama aí? ICSI. Na verdade, ICSI é uma abreviação de injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Entendi. Nesse caso tem que estar tudo funcionando, não? Não necessariamente. A mulher pode, por exemplo, não ter nenhuma das trompas, por exemplo. E na fertilização também, sei lá, ela teve uma gravidez ectópica, perdeu uma trompa, ou perdeu as duas trompas, enfim. O que ela precisa é ter um útero. Então, ter o útero, sim. Tendo o útero, porque o embrião, depois que ele começa a se desenvolver, ele vai ser implantado diretamente no útero. Então, não necessariamente ela precisa ter o corpo todo funcionando. Legal. E aí, como foi para você, assim? Você contou um pouquinho, né? Mas quanto tempo demorou até que você chegasse nesse lugar de receber? E aí você passou por algumas fertilizações ou por uma? Você falou já que foi mais que uma, né? Na verdade... Oi, desculpa, cortou aqui para mim. Foram 3 fertilizações. Eu passei... É isso, você tinha comentado que tinha sido mais que uma, eu só não sabia quantas. Foram 3, então. Foram 3. Na verdade, eu comecei a tentar, eu tinha 30 anos. Eu imaginei, porque eu era jovem, saudável, que ia ser uma coisa rápida e natural. Parei de tomar aquela ideia de que a gente tem de, eu parei a pílula, no mês seguinte eu engravidei. Achava que seria assim. E aí, depois de um ano que eu não tinha conseguido sucesso, eu comecei a ficar preocupada e falei para a médica, né? Eu falei, olha, eu acho que, talvez tenha que investigar alguma coisa aí que não tá dando certo. Ela falou, não, calma, você é jovem, nem sempre é tão rápido para todo mundo. Tenta mais 6 meses. Se você não conseguir nesses próximos 6 meses, eu vou te dar um medicamento para indução. Mas ali abriu uma chave, ficou uma pulga atrás da minha orelha, porque eu falava, gente, não é possível. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava numa clínica de fertilidade. E eu não fazia ideia, assim, de como era esse mundo. E aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, eu queria passar por uma consulta com um médico especializado em fertilidade, para verificar, né, para saber se está tudo bem comigo, enfim. E aí foi quando ele pediu a esterossalpingografia, que no meu caso, por um azar, o laudo veio dizendo que estava tudo normal. Mas é como se fosse uma radiografia. A esterossalpingografia, para quem nunca fez, é como se fosse uma radiografia da parte pélvica. E ali, né, o contraste é injetado, então ele tem que sair completamente pelas trompas. O meu, ele ficava um pouco retido, ele gotejava, vamos assim dizer. E isso só aparecia na imagem, o laudo estava errado, no meu caso. Então, como eu levei num especialista, ele olhou a imagem e ele falou, o laudo está errado, mas a imagem está me mostrando que as suas trompas não estão funcionando muito bem. E aí ele falou, seu caso é de fertilização in vitro. Aí foi ali que eu descobri, e eu nunca tinha, ouvido muito falar, e fui pesquisar, e aí foi quando eu descobri qual era a diferença entre inseminação e fertilização, e a fertilização é o método mais complexo, justamente porque acontece fora do nosso corpo, um processo
seria natural acaba acontecendo fora. E aí Sim. eu falei, mas por que, né, que as minhas trompas estão com isso? Ele falou, pode ter sido uma infecção, você teve, nunca ficou sabendo, pode ser mil coisas, pode simplesmente ser a anatomia do seu corpo assim, enfim. Ele falou, pode ser uma doença, uma endometriose, mas inclusive ele perguntou se eu sentia dores, né, para menstruar, enfim, dores fortes, e eu nunca tive. Então, assim, a endometriose ficou lá no esquecimento. E aí, aquilo me deixou um pouco preocupada, porque eu sabia que era um tratamento que não tem cobertura por plano de saúde nenhum, nem os melhores, nenhum cobre. E aí eu fui descobrir os custos disso, né, que eram muito elevados. E não havia garantia de dar certo, né? É um tratamento caro e que não há garantias, né? Além de todo ser desgastante, né? Financeiramente, é um desgaste emocional, porque você injeta um monte de hormônios que te deixam assim super o que seria natural do nosso corpo produzir numa TPM. Tem efeitos colaterais. Tem muitos efeitos efeitos colaterais. colaterais. Uhum. Porque é uma sobrecarga no seu corpo de hormônios que naturalmente você não teria. Então, aí foi vivenciando isso que eu descobri que era um processo bem estressante e sem garantias. E aí eu fiz a primeira fertilização. Até então ninguém desconfiava muito da endometriose, ela foi meio deixada de lado, não foi muito investigado isso, pelo fato de eu não ter dor. E aí eu fiz a primeira, sabia que existia a chance de 50% de dar certo, 50% de não dar. E no meu caso não deu certo, de primeira tentativa. E na verdade, para quem vai fazer ou vivenciou isso, também foi uma coisa que eu aprendi ao longo do processo. Geralmente não dá certo de primeira. Muitas mulheres conseguem, claro, e graças a Deus quem consegue, sabe? Porque é muito desgastante. Mas, assim, para uma boa parte, não dá certo de primeira, e eu não sabia disso. Eu investi um dinheiro alto, com aquela certeza de que daria e não deu. Mas eu sabia que existia essa possibilidade também. E, enfim, e aí naquele mesmo ano, eu falei, não, eu vou, dei azar de cair no 50% que não deu certo, então eu vou tentar de novo. E aí, naquele mesmo ano, eu fiz a segunda fertilização. E aí, eu não tive... Porque na primeira, eu cheguei a ter embriões que foram congelados. Porque há estudos... Isso varia de clínica para clínica, mas há estudos que os embriões que são congelados dão mais certo, né? Tem mais chance da mulher engravidar. Pelo fato de, como eles vão congelar o embrião, o seu corpo você vai menstruar, enfim, então... seu corpo vai liberar aquela carga hormonal e vai ficar mais receptivo posteriormente, sem tanto excesso de hormônio para receber os embriões. Então, eu tive alguns embriões e aí existe uma coisa de quando a gente faz a fertilização, que é a idade que a gente tem, existe um número de embriões que a gente pode implantar. Uma mulher jovem de 30 anos até 35 anos, ela pode implantar no máximo 2 embriões. Mulheres acima de 40 anos, ou acima de 35, acima de 35 anos, podem implantar 3 embriões. E mulheres acima de 40 anos, 4. E é por isso que, existe o risco de gemelar, trigêmeos, dependendo da idade, enfim. E aí eu tive embriões nessa primeira fertilização, implantei esses embriões posteriormente, né, porque tinham sido congelados, esperei 2 ciclos, eu acho, e aí fiz a implantação desses embriões que foram congelados, que a gente chama de D3, eles tinham 3 dias de vida fora do corpo, então eles viriam já para o meu útero com 3 dias de vida. E aí foi quando, passei pelo processo de implantar os embriões no útero, que também tem que estar num ambiente favorável, né? O endométrio tem que estar espesso, enfim. E não deu certo. Aí, naquele mesmo ano, foi quando eu decidi tentar mais uma vez. Passei de novo por aquele turbilhão de hormônios, enfim. Só que eu me surpreendi porque eu não tive nenhum embrião. Não chegou
formar nenhum embrião. Quando juntou Nem ali formou. no vidrinho, os espermatozoides, e os meus óvulos não formou nenhum embrião. E isso era uma coisa que eu não sabia que podia acontecer. Então, quando a embriologista me ligou, ela falou, olha, não formou embriões, e aí... E mesmo quando isso acontece, o pagamento é feito, mesmo quando isso acontece, mesmo que você não... Que coisa, né? Devia ter alguma garantia, alguma coisa, e não tem. Eu tenho uma amiga em não há... Barcelona que fez o processo e ela encontrou uma clínica que o pagamento era feito e aí você tinha 3 tentativas. Tinha Ai, 3 que legal. Lá... tentativas. Acho que era um pacote, assim, sabe? Um valor por 3 tentativas, um valor por 5, né? E aí, só que aí você Eu acho que tem essa até existe garantia, algumas pelo menos. clínicas... então, acho que existe esse processo aqui também. Não são todas as clínicas que fazem, mas existem algumas clínicas, porque ao longo desses 4 anos de tentativa eu passei por milhares de clínicas, milhares de médicos, enfim, era a minha vida. Você fez onde, Indy, desculpa. Você fez em Piracicaba, em São Paulo? Aqui em São Paulo, eu fiz aqui em São Paulo. Ah, tá. Mas eu tenho, por exemplo, uma prima que mora aí em Piracicaba, que ela já fez aí em Piracicaba, não deu certo, e agora ela também tem uma outra clínica que é em Campinas, que é aí perto, né? E aí, como não tinha dado certo, não chegou a formar embrião, que era uma coisa que eu não imaginava que podia acontecer, mas é isso, você paga todo, porque só as injeções que você tem que aplicar para produzir esses óvulos são super caras. E por isso mesmo os planos de saúde não cobrem. Né? Seria um custo elevado para o plano sem nenhuma garantia. Então, enfim, existe esse problema aqui. Em outros países, por exemplo, eu acho que na Argentina é possível ser custeado pelo governo. Aqui existem alguns lugares que você pode se inscrever, você entra numa fila de espera, que você tem, mas aí geralmente assim, é uma fila de espera de anos, e sem garantia de quando você vai ser atendido, e geralmente eles optam justamente pelas mulheres que são mais velhas, porque elas têm um tempo menor de fertilidade, né? Então, eu até me inscrevi nessa época, mas eu sabia que a minha chance de ser chamada e passar por um processo sem custos era muito pequena, e acaba sendo mesmo para a grande maioria, assim. E aí, quando eu não tive embriões, aí eles fazem uma investigação para tentar descobrir o que houve, mas nada é muito garantido, porque é isso, assim, é uma coisa que aconteceria dentro do nosso corpo e que está sendo feito artificialmente, né? Então, existem muitas variantes que podem dar errado. E aí foi quando, depois dessa segunda, que eu fiquei um pouco baqueada, que eu não sabia que isso podia acontecer, né, e investi um dinheiro que eu já nem tinha na época. E aí eu falei, bom, então eu não vou fazer de novo, porque eu quero investigar mais. E aí foi quando levantaram a suspeita da endometriose, de talvez eu fosse assintomática e tal. E aí eu falei, então eu quero descobrir se eu tenho mesmo. E eles falaram, dá para descobrir através de exames, assim, indícios, mas a gente só vai saber o grau que está essa sua endometriose, que talvez tenha sido isso que afetou as trompas, fazendo uma cirurgia. E aí eu falei, então eu vou fazer uma cirurgia porque eu não vou investir de novo. Vai que é isso, né? Vai que é essa endometriose que está atrapalhando o processo, então eu prefiro não tentar outra fertilização antes de fazer a cirurgia. E aí eu passei por uma cirurgia e, de fato, foi constatado que as minhas trompas não funcionavam bem por causa da endometriose, que ali tudo estava meio tomado. E eu era uma endometriose. A endometriose existe 4 graus de gravidade. A minha era grau 3, ou seja, não era a mais simples, mas como eu não tinha dor, era uma coisa que foi ser investigada muito depois, que talvez tivesse sido investigada no início, talvez tivesse sido investigada previamente, talvez eu já tivesse feito isso antes das fertilizações. Mas enfim, essa foi a minha história, né? E aí eu
fiz a cirurgia e aí só fui fazer uma outra fertilização, acho que 2 anos depois dessa cirurgia, porque aí eu tive que juntar o dinheiro outra vez, enfim. E aí você já estava com quantos anos? Quase 34, aí já era o meu quase 4 anos de tentativa. E aí com Certo. 34 eu fiz a minha terceira e última tentativa, eu estava já o casamento desgastado, é muito estressante, enfim. E aí eu falei, bom, essa vai ser minha última tentativa, se não der certo, aí eu vou pensar em outras alternativas, né? De adoção, enfim, aí eu vou tentar outros caminhos. Porque eu já estava desgastada física, mas especialmente emocionalmente, é muito difícil. E aí foi quando eu fiz, e aí eu no dia de implantar os embriões, a embriologista me falou, olha, eu podia colocar até 2 embriões, e ela falou, ó, tem 2 embriões que tinham sido congelados, né, enfim, e aí ela falou, estão muito bons. Há uma chance boa, mas você tem que ver isso com o seu médico. Aí eu, né, apavorada, já pensando em custos e tudo mais, falei, não, vamos colocar um só. Ela falou, não, vamos esperar o médico. E aí, quando o médico chegou, ele me explicou que, assim, muitas mulheres colocam 2 embriões, mas um só evolui. Então, assim, a grande maioria que faz fertilização e coloca 2 embriões acaba engravidando de um único bebê. Ele falou assim, você já está na sua terceira fertilização, então vamos otimizar, vamos tentar o máximo possível. Então, vamos colocar 2. A chance de você engravidar de gêmeos é 25% e de um bebê só é de 75%. Eu falei, bom, então se o médico me disse, né, o meu marido também falou, a gente já passou por tanto, coloca 2 e seja o que Deus quiser. E aí eu fiz parte dos 25% e engravidei de gêmeos. Entendi. Então, teve uma pergunta, né, que foi com relação a isso, se ocorre a gravidez sempre de gêmeos ou mais. Então, essa é a resposta, né? Você disse que a partir de 35 pode fazer 3 e depois até de 4, né? Então, é por isso que às vezes acontece de ter trigêmeos e até quadrigêmeos. Acaba caindo para essa porcentagem, que é mínima, mas existe, né, Indy? E existe a possibilidade, por exemplo, já conheci pessoas que fizeram tratamento de fertilização, colocaram um embrião e acabaram tendo gêmeos, porque aí foi uma coisa do destino, as células desse embrião se dividiram e aí isso pode acontecer em qualquer gestação natural também, e aí ter gêmeos. Mas aí isso aconteceria, é obra do destino, não teria nada a ver com a fertilização, uma vez que ela colocou um embrião. Mas é possível. Sim. E daria para tentar gêmeos de alguma forma, Indy? Só fazer para tentar gêmeos? Seria nesse mesmo esquema, né? É uma questão de sorte. Eu acho que assim, eu não sei. Exatamente. Eu acho que assim. Não tem como fazer para isso, né? Eu quero ter gêmeos, então eu vou fazer a fertilização para ter gêmeos. Eu acredito que não seja assim. Então, provavelmente o médico vai buscar outros caminhos. Talvez isso, a própria indução ovariana, quando você toma esses medicamentos, você acaba tendo mais óvulos. Então, às vezes, naturalmente, você engravida de gêmeos, porque você produziu mais óvulos naquele mês que naturalmente seu corpo não produziria, né? Tem um estudo que mostra que mulheres mais velhas também acabam o corpo, acho que eu não sei se é o FSH, um dos hormônios que a gente produz, acaba aumentando conforme a gente fica mais velha. E aí, por isso que mulheres mais velhas têm mais chances de ter gêmeos. Também acontece isso naturalmente. Entendi. Esse processo, ele sempre tem que ser feito em clínica, Indy, ou pode ser feito pelo parceiro ou pela parceira? Ele sempre tem que ser feito em clínica. De injetar, sempre em clínica, e na verdade, assim, quem estimula a produção maior de óvulos para maiores chances de gravidez é a mulher. O parceiro, ele sempre vai ofertar o espermatozoide, seja ele o parceiro ou um doador de esperma, pode ser também. Uma mulher tinha uma pergunta. Isso que eu ia falar. Quando não tem um parceiro, como que acontece? Você sabe?
quando não tem um parceiro Sim, fixo para contribuir. Daí tem um banco, né? Com um banco de espermatozoide. sêmen. Isso. Existe um banco nacional de sêmen, né, que os homens doam esse espermatozoide. Uhum, Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos é vendido, né? Esse homem, ele ganha quando ele doa sêmen, ele recebe um valor para isso. Aqui no Brasil isso aham. não é permitido. Aqui é uma doação gratuita mesmo. Ele doa o esperma e Espontânea. aí ele tem um registro dele, enfim, tem um histórico de doenças familiares, tem um perfil, né, dele, de foto. Mulheres também, Uhum, existem o doador de sêmen e doadoras de óvulos. Por exemplo, uma mulher que passou por um tratamento de câncer, por exemplo, né, de radioterapia, enfim, e ela pode perder os óvulos e a fertilidade e precisar de doação de óvulos. Existe as duas coisas, tanto doação de esperma quanto de óvulos. E é isso, a gente passa por um processo, né, que vai avaliar nossa saúde, e aí você vai, né, preencher dados lá, cor de cabelo, cor de olhos, porque muitas pessoas que precisam dessa doação, ou querem, ou não têm um parceiro, enfim, elas buscam nesses bancos de óvulos ou de esperma. Muitos deles querem ter que o filho pareça com eles. Então aí vai procurar por uhum. características semelhantes, enfim. Tudo isso É é possível fazer essa possível. busca É possível de fazer essa busca, mas características. sempre mas é sempre através de uma clínica de fertilização que acontece. Sim, entendi. E aí, Uhum, e aí a mulher, ela recebe esse estímulo, né? A mulher que quer, que precisa ela não tem um parceiro fixo, enfim, ela quer engravidar, ela faz todo o procedimento da fertilização, porém o espermatozoide é de um doador, que ela escolheu sim. previamente. E A vice-versa, a coleta mulher de. que não... Pode falar, Pode falar. desculpa. Pode. Não, a mulher que não produz óvulos naturalmente, mas o marido ou o parceiro, enfim, tá tudo ok com ele, ela também pode receber o óvulo de uma outra mulher que vai ser fertilizada pelos espermatozoides do esposo dela, e aí ela Uhum, recebe depois esse embrião no útero. legal. Existem as duas possibilidades. Sim. E esse processo de coleta do embrião, ele dói? É um processo dolorido fisicamente? Indy, O, como que é o procedimento, assim? Co- quando Coloca a gente algo? passa Quando a gente passa pela estimulação, Variana, a gente aplica eu aplicava em mim mesma, né? Tem pessoas que preferem que o Uhum, parceiro aplique, enfim. É uma injeção com uma agulha bem fininha, a mesma que a gente faz aquela da diabetes, é sim. uma agulha bem fininha. E a gente aplica. Então, isso, algumas mulheres podem ter um hiperestímulo e ficar com a pelve bem inchada, dolorida, mas não acontece com todas. Aí, Uhum, depois quando o óvulo é coletado, a gente não sente dor porque a gente recebe anestesia. A gente vai para uma mesa cirúrgica mesmo, e aí a gente toma anestesia. Acho que é aquela anestesia, não é a geral, a aqui a gente hack? Não, dorme. a hack. Não, a hack é a da Ah, coluna. dorme, isso, hack é da coluna. É Dorme, um sedativo. A gente um dorme sedativo, durante o então, procedimento. sim. É, Dormonide. Uhum, a gente dorme durante o procedimento, mas assim, um pouco tempo depois a gente acorda. Então, assim, esse sim. processo, possivelmente, se não houvesse anestesia, a gente sentiria dor. Uhum, Porque você acorda um pouco dolorida, enfim, né? Aí você fica um pouco, né, incomodada, é um sim, desconforto, não chega a ser uma dor. sim. Porque eles injetam uma cânula no canal vaginal que vai sugar lá de dentro do ovário os óvulos. Então, é um Uhum, pouco invasivo, vamos assim dizer. sim, sim. E já o procedimento de colocar um embrião no útero, esse não dói, esse a gente faz sem anestesia, só com a bexiga cheia, uma canulazinha que eles colocam flexível que vai até o útero, e aí o embrião passa por essa cânula e é colocado no útero. Esse procedimento não dói. Mas acredito que se Entendi. não houvesse anestesia, a gente sentiria dor para a retirada dos óvulos. Aham.
E quanto tempo demora o processo desde a primeira consulta até a confirmação da gestação? É rápido, não é? A aplicação das injeções, quando você começa a aplicar para estimular o ovário, e aí você vai fazendo ultrassons para acompanhar o desenvolvimento desses folículos, até retirar os óvulos, fazer essa fertilização e depois, posteriormente, implantar, se não for congelado o embrião, um mês, é uma coisa de um mês. Agora, se o embrião for congelado, aí talvez você passe esse processo de mais ou menos um mês, 20 dias, e aí depois você aguarda seu ciclo natural, você menstruar, enfim, liberando esse monte de hormônios que você injetou, para depois, posteriormente, colocar os embriões. Então, no meu caso foi assim. Então, eu comecei o processo em janeiro, e eu só fui implantar os embriões em maio. Porque eu esperei esse tempinho para o meu corpo se livrar daquele monte de hormônio. Entendi. Caso não dê certo na primeira, é necessário pagar de novo, né? Essa é uma pergunta que veio no direct pela Isabela. Acho que ela vai assistir depois, se ela não estiver aqui agora. Ah, ela está aqui, Isabela. E ela perguntou, então é necessário pagar de novo? A gente estava conversando sobre isso, né? Então, toda vez, mesmo que se não houver nem o óvulo, vai ter que pagar de novo para fazer numa próxima. E é necessário fazer o tratamento antes da inseminação, pelo tempo aproximadamente de quanto tempo? Antes da inseminação também tem que fazer o tratamento. Antes da inseminação, que é o que acontece dentro do nosso corpo, também você faz uma estimulação ovariana e é mais ou menos o mesmo tempo, mais ou menos um mês, 20 dias, um mês. É mais rápido porque o embrião não precisa ser congelado, né? Ele, na verdade, não tem embrião. Ele só, o espermatozoide é colocado no caminho das trompas ali. Mas há clínicas em que há esses pacotes, vamos assim dizer, de você paga já 2 tentativas e se você engravidar de primeira, você tem um ressarcimento de um X valor. Sim. Mas isso não são todas as clínicas que fazem, algumas fazem. Mas em questão de custos, né, que teve acho que bastante gente, você falou, né, que estava querendo saber essa questão de custos, é mais ou menos o valor de um carro. Na minha época foi R$26 mil, mas esses R$26 mil foi porque eu fiz parte, 26, 26. Eu fiz parte de um pacote, como já era a minha terceira fertilização, eu troquei de clínica nesse meio tempo. Eu fiz as 2 primeiras numa clínica e a terceira em outra. Mas eu falei com o médico, eu falei, eu não tenho mais grana, e aí ele me colocou num pacote, né, ele foi muito humano, e me colocou num pacote que tinha um custo menor, que era para ajudar mesmo, né? Algumas clínicas têm acho que quase todas hoje têm isso, uma área mais social. Mas você consegue me ouvir, não? Deu uma travada bem na hora que você falou do custo. Eu ia até confirmar com você. É 26, não 16. 26, em torno. 26. Tá, em torno, varia. Isso, e varia de clínica para clínica, na verdade, isso, né? Isso pode variar. Tem clínicas mais baratas, tem clínicas que parcelam, tem clínicas que não parcelam, tem clínicas que, assim, esses pacotes aí, cada clínica tem uma, assim. E há outras que custam 40 mil, 50 mil, então, assim, depende muito da clínica. É um processo caro, né? E aí, nesse valor social também não deve mudar muito, né, Indy? Porque você disse que a seringa lá, né, o que usa para ser feito, tudo é muito caro, né? Não só. E o médico, né? O hospital, a disposição do médico, hospital, medicação, exatamente, Tudo é pago, então, né? Exatamente. O plano de saúde, né? Se você tem um plano de saúde, ele vai cobrir alguns exames, nem todos os exames, tem alguns muito específicos. A hospedagem também não paga. A hospedagem não paga pelo plano ou paga?
a internação Depende. do tempo? Depende do plano, sim, paga. Depende, eu acho que do plano paga. Mas, por exemplo, eu tive custos com hospital, eu tive custos com essas injeções, elas também variam. Tem mulheres que precisam de medicamento oral associado com a injeção, tem mulher que precisa só da injeção, tem mulher que precisa só do oral. Então, tudo isso, assim, avaliar, não é uma receita de bolo. Eles vão avaliar cada caso. Por exemplo, a medicação que eu tomei na primeira fertilização não é a mesma que eu tomei na terceira, por exemplo. Porque eles vão fazendo um certo teste para ver qual medicamento vai te fazer produzir mais óvulos. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Está me ouvindo? Tô sim. Tô conseguindo te ouvir, sim. Que aqui falhou um pouquinho, então achei que era. A documentação Mas enfim. necessária, hein? Vai juntando uma coisa na outra. A documentação. Na verdade, não tem uma documentação. Assim, o que você precisa é levar esses montes de exames que você faz para mostrar qual é o estado tanto do marido ou do parceiro quanto o seu. Então, esses exames de sangue básicos, você tem que ter. A esterossalpingografia é um exame que eles vão solicitar para verificar. Exames que vão investigar a sua pelve, né? Uma ressonância ou uma tomografia, enfim. Isso costuma ser solicitado. Então, tem vários. Assim, eu andava com uma pasta gigante, né? De 4 anos de exames. Então, assim, e os exames perdem a validade depois varia de exame para exame, mas eles perdem a validade. Então, eu tinha que ficar em 4 anos com uma pasta gigantesca para mostrar o meu histórico, enfim. E aí o médico, diante daquilo que ele tem em mãos, ele vai avaliando o que se encaixa melhor, qual a medicação que talvez vá te fazer produzir mais óvulos, enfim. Então, basicamente são os exames que você vai ter que sempre carregar, tirar colo, assim. Entendi. E a gestação foi tranquila? Gestação do Martim e Pedro e Martim? Como são o nome dos seus meninos? Pedro. Na verdade, o Pedro e o Martim. Na verdade, depois que eu consegui finalmente engravidar, eu tive um sangramento, um descolamento de quase 50%. Assim, eu tinha acabado de descobrir a gravidez. E aí, acho que uma semana depois que eu tinha descoberto a gravidez, eu tive um super sangramento. E aí, eu perdi muito sangue, enfim, achei que até que eu tinha engravidado e não tinha dado certo. E aí, eu tive esse descolamento, precisei ficar de repouso absoluto por 15 dias. Depois eu fui podendo voltar às atividades, mas assim, eu fiquei sangrando até, sei lá, o 3º, 4º mês de gestação. Então, pra mim, que tinha tentado muito tempo, foi uma gestação tensa, assim. Eu lembro que no final do pré-natal, o médico falou, calma, você já conseguiu, já tá perto de nascer. Mas ele falou, relaxa, porque eu acho que depois de tanto tempo tentando e susto logo no comecinho da gestação, eu não conseguia muito relaxar. Uhum. Ou seja, é um processo, né, como você trouxe, né, por algumas vezes aí, é um processo difícil, não é um processo fácil, é um processo caro, né, tem que ser bem avaliado, bem estudado para ver. Você sabe se tem alguma diferença na questão de valor com esse processo de fertilização in vitro com o processo de inseminação? Isso, aquele terceiro que você trouxe. A inseminação ela é bem mais barata. Assim, eu não vou te falar o custo atual porque eu tô por fora há um tempo. Mas na minha época, mais de 4 anos, que os meninos estão com 4, então, fora o tempo da gestação e tal, então vamos dizer uns 6 anos atrás, era em torno de 5 mil reais. Então é uma diferença bem grande para 26 mil, assim, né? Mas é claro, porque você vai pagar essas medicações que vão estimular a ovulação, porém o processo vai acontecer dentro do seu corpo, então por isso também é mais barato, né? Também não acho garantias, né? Mas é um processo menos invasivo, assim, não acontece fora do corpo, que demanda de uma embriologista, de ser avaliado os embriões, uma
uma mulher, por exemplo, mais velha, ela vai ter que fazer uma biópsia de embriões para risco de doenças como síndrome de Down, que aumenta, né, conforme a idade. Então, assim, a fertilização é um processo mais complexo e, por isso, também mais caro. Envolve mais profissionais de saúde, enfim. Uhum. E é isso, então. Aqui tinha mais uma pergunta, é como funciona a escolha do doador de sêmen, mas aí você já trouxe também que dá para escolher, né? Que tem um lugar que é próprio para fazer e também a mulher pode estar doando, pode também estar escolhendo, caso ela não tenha essa ovulação. E eu adorei a nossa live. A gente já está com 10 minutos. Vai. Legal. Só para esclarecer também, muita gente fala, eu vou fazer a fertilização porque eu quero ter um menino, uma menina. Enfim, a gente não escolhe, a gente não tem acesso ao sexo do embrião, a gente não escolhe características assim, cor de olhos, enfim. Nada disso a gente, aqui no Brasil, a gente não pode, a gente não fica sabendo. A embriologista é a única que sabe, mas ela também, por sigilo médico, não fala nada. E então, assim, essa fantasia de agora eu já tenho um menino, vou fazer fertilização porque eu quero uma menina. Não é real, não existe. Aqui no Brasil não é permitido. E se você tem embriões, por exemplo, no meu caso. Tá me ouvindo? Tô sim, tô. No meu caso, que tive embriões excedentes, por exemplo, aí você paga para que esses embriões fiquem lá na clínica congelados. Você não pode descartá-los, existe uma lei que protege esses embriões. Então, você pode doá-los para estudo, se você não for mais utilizar, você pode doar para outros casais, ou existe a possibilidade do descarte após, acho que 5 anos. Antes disso, não existe descarte de embriões no Brasil, por lei. Então, também é uma coisa que muita gente não sabe. Mandem aqui pra gente nos comentários. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui por enquanto. Se tiver alguma pergunta, a gente pode usar para fazer. Então, assim, quando vai fazer a escolha, Indy, lá no banco, você pode escolher as características do doador, né? Mas aí a junção do que deu o seu com o do doador não tem como saber. Não tem como saber, a gente não tem acesso, porque a gente tem acesso à evolução do embrião. A embriologista entra em contato com a gente no primeiro dia, de quando ocorre a fertilização, ela vai falar, olha, sei lá, você teve 10 óvulos, 5 fertilizaram. Aí, isso você recebe essa informação. Aí no segundo dia você não recebe a informação, no terceiro dia ela vai falar, agora, né, porque eles vão acompanhar, porque como acontece fora do corpo, nem todos vão sobreviver. Então, é muito inesperado. Então, aí ela pode te ligar e falar, olha, desses 5, tenho 2 aqui no terceiro dia. E você pode chegar... Tem clínicas que fazem essa implantação do embrião, que a gente chama de blastocisto, que é o embrião que chega ao 5º dia de vida fora do útero. É o máximo que chega, né? Então, e aí depois disso precisa ser levado para dentro do corpo. E aí tem clínicas que fazem essa implantação com 5 dias, que é o blastocisto, e tem clínicas que fazem no D3, que é o terceiro dia de vida. E isso varia muito de clínica para clínica, mas pode ser que, por exemplo, a última fertilização que eu fiz, a clínica só fazia implantação com 5 dias de vida. Então podia chegar no 5º dia e não ter nenhum, e eles me ligarem e falar, chegou no 5º dia, nenhum sobreviveu, ou olha, tenho 1, tenho 2, e aí é congelado e depois, posteriormente, é feito assim, essa implantação. Entendi. Nossa, eu achei ótimo, achei que tirou várias dúvidas mesmo. Todas as dúvidas que vieram na caixinha a gente conseguiu responder. E só felicidade de ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter ficado aqui comigo. Eu desejo que os dias sejam melhores para todos nós, né? É verdade, Carol. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. E sempre que quiser falar sobre a fertilização, enfim,
parto em si, né? O parto gemelar, já que você fez parto, né? Enfim, a gente pode me chamar que eu volto. Isso que eu ia falar que a próxima vez eu vou te chamar aqui para falar sobre o parto gemelar, a gestação de gemelar, como foi para você. Vamos conversar sobre isso Porque sim. existe tanto tabu sobre a gravidez de gêmeos, né? E você tem essa experiência com as gestantes. Mas eu agradeço que entrou aí. Agora você ter sanado todo. mais alguma coisa que daria para a gente perguntar para você? Aí, agora você voltou. Queria que você fizesse suas Você tinha considerações. travado para mim. Eu queria agradecer todo mundo que pôde participar aqui hoje. Eu espero ter sanado todas as dúvidas e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar lá no meu perfil e a gente pode ir sanando o que ficou para trás. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Carol. A você. Espero que a gente se encontre de novo, logo menos. E Boa pessoalmente, noite. né, também. Que essa vacina chegue para todos. Amém, amém. Muito obrigada, Obrigada. viu? Obrigada. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada a todos que participaram. Beijão. Até. Até.